Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a pregnenolona. Esse hormônio tão importante, por quê? Porque ele é um hormônio muito abundante, principalmente a nível cerebral. E ele vai ajudar em processos, quando a gente pensa no cérebro, em formação de memória. Além disso, como vocês sabem, ele participa da formação da maior parte dos hormônios sexuais e da adrenal. Então, tanto testosterona quanto androstenediona, a questão da estrona, todos esses hormônios derivados da pregnenolona. Lembrando que a pregnenolona ela depende também do colesterol, tá? Bom, quando a gente pensa em sistema nervoso central, ela tem uma função de neurotransmissor e também estimula a neurogênese. Sim, a formação de novos neurônios. Isso foi comprovado no uso da pregnenolona em estudos em animais. Lembrando que antigamente os neurocientistas eles achavam que era impossível você formar novas células cerebrais. Hoje você sabe que é possível formar novas células, novos neurônios, né? E a pregnenolona ela tem um estímulo a essa participação, a essa formação de novos neurônios. A pregnenolona é o hormônio mais abundante do nosso corpo, como eu falei, inclusive em sistema nervoso central. Então a gente pode considerar ela, e os fisiologistas consideravam em 1950 já, ela uma molécula fundamental para o nosso metabolismo e fundamental para a formação dos nossos hormônios essenciais para manter uma vida saudável, tá? Então, como eu falei, formação do estradiol, formação da progesterona, formação do DHEA, formação da testosterona, tudo isso é envolvido quando a gente pensa em pregnenolona. Além disso, é muito interessante que ela também existe em abundância, em grande quantidade, nas mitocôndrias de células nervosas e na glândula suprarrenal. São dois locais fundamentais quando a gente pensa em funcionamento orgânico. Ou seja, tanto a mitocôndria, onde vai gerar energia, e a suprarrenal com hormônios tão importantes. Tá? Bom, uma questão que deve ser ressaltada, como os outros hormônios anabólicos, ela também começa a ter uma queda a partir dos 30 anos. Lembrando que isso foi no estudo da Harvard University, que mostrou bem claro que tanto ela quanto a melatonina tem uma queda depois dos 30 anos, tá? Bom, quando a gente pensa na história da pregnenolona, ela foi descoberta ali em 1940. Porém, como ela não podia ser patenteada, ela tinha dificuldade de ser patenteada, mesmo sendo demonstrada que ela reduzia a fadiga, reduzia dores inflamatórias, reduzia estresse, melhorava a concentração. Ela não foi dada a devida atenção, como tudo aquilo que não pode ser patenteado. Já tinha uma repercussão grande no jornal, tanto de fisiologia quanto de endocrinologia, em relação aos benefícios dela, por ela ser um hormônio que participa da formação de quase todos os outros hormônios, sem nenhuma evidência de efeito colateral, que era fundamental para a fisiologia humana, mas mesmo assim, pela dificuldade de patentear e se ganhar dinheiro em cima dela, acabou que muita gente não deu a devida atenção e ela ficou muito tempo esquecida, e agora ela retoma a sua atenção, principalmente quando a gente pensa em sistema nervoso central, né? Na sua capacidade como neurotransmissor e na sua capacidade de regenerar e reparar essas células de sistema nervoso central, tá? Bom, é lógico que ela tem várias indicações, é importante você conversar com o seu médico em relação a isso, e lembrando que o pico de secreção dela, como eu falei, a queda acontece com 30 anos, mas o pico de secreção, que é mais ou menos 17,5 miligramas ao dia, acontece ao redor dos 20 anos de idade. Depois, aos 30, começa a ter uma queda muito grande, sendo que aos 60 anos você de fato tem uma queda muito grande. Então ela vai diminuir quase 7 vezes, lembra? É 12,5 quando você tem 20, quando você tem 60 é quase 2,5. Então é muito baixa. Pensa, num hormônio que você tem, uma cascata todo dependente desse hormônio, a dificuldade que é você viver com 7 vezes menos desse hormônio. Então, são coisas a se pensar, tá? São coisas a refletir para o seu médico, começar a pensar em relação
a esse tipo de evidência. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Então, o hormônio fundamental para funcionamento cerebral, funcionamento dos esteroides sexuais, funcionamento da suprarrenal, atua em mitocôndria. Bom, espero que tenha ficado claro. Curta o vídeo, não deixe de se inscrever no canal. E aqui embaixo, entre no meu Instagram, Gabriel Pavani Med. Instagram.com/Gabriel Pavani Med. Até a próxima!